Ao livro da oitava classe, a sua página 111, essa polémica sobre o músico Azagaia, a informação que é contida, portanto, neste livro, e, naturalmente, esta conferência de imprensa que foi convocada às pressas, no princípio da noite de hoje, pelo Ministério da Educação e Cultura, para os devidos esclarecimentos. Eu conto para o programa de hoje em estúdio com Albino Manguén e também conto receber ainda neste programa o professor Américo Sozinho, conto receber neste programa também o professor Alberto Ferreira, que poderão nos ajudar, portanto, a interpretar este tema, como também a questão do agravamento do custo de vida no país, que tem estado a suscitar uma série de protestos também no país. Muito boa noite, Albino Manguén, bem-vindo ao Visão Política e começamos naturalmente por olhar para esta polémica em torno, portanto, deste livro da oitava classe, que gerou bastante sururu ao longo do dia de ontem, ao longo do dia de hoje, e que forçou, digamos assim, o Ministério da Educação e Cultura, através, portanto, de uma das figuras credenciadas, já aparecer a terreio e deixar ficar, portanto, algum esclarecimento. A afirmar que o livro foi descontinuado, uma vez que o Ministério da Educação e Cultura tem estado a desenvolver uma reforma curricular que iniciou em 2017 no ensino primário e que este livro não devia estar em circulação desde 2023. Começamos por aí. Bem-vindo. Diga-me o que é que lhe parece todo este enredo. Boa noite para si, Hermínio. Boa noite ao Dr. Sozinho, meu colega do painel, aos telespectadores, aos internautas que nos acompanham nesta hora. Primeiro, vamos, como assume meia culpa, né? Vamos dar meio elogio pela rápida resposta que foi dada a essa situação. Porém, isso não significa que nós devamos ignorar este facto ou deixar simplesmente passar. Foi triste, lamentável, tentar perceber a tentativa de qualquerizar o Azagaia, ao incutir na mente das nossas crianças de que ele é um mero traficante, ou seja, esquecendo e limpando toda a obra que teve uma grande envergadura e fazer as crianças perceberem que todo o seu legado resume-se em traficante. Foi triste ouvir e ver isso. De alguém que um renomado e conceituado sociólogo, o que é o Boaventura de Sousa Santos, o classifica como um sociólogo que soube interpretar as ansiedades dos moçambicanos de forma crítica. Percebe já a dimensão de alguém como Azagaia, que foi alvo de análise por parte de alguém que tem muitos créditos, o sociólogo português Boaventura de Sousa. Então, o que é que estamos a tentar dizer com isso? Estamos a tentar dizer que é pura estupidez o que o governo fez através do então Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, que atualmente é o Ministério da Educação e Cultura, pura estupidez contra a memória de Azagaia, contra a família de Azagaia e contra a maioria dos moçambicanos ou do povo moçambicano que tem o Azagaia como um grande revolucionário, como o herói de Moçambique contemporâneo, que lhe negam, e acredito que vão lhe negar, este grande prestígio. Então, classifico mesmo como uma pura estupidez.
Encontra neste material, portanto, de ensino, alguma forma de se transportar a algum tipo de ideologia política, digamos assim, para inculcar nos educandos? Obviamente, obviamente, e isso não é um dado novo, é um fato recorrente. Quando nós olhamos para os Matos Blues e tantos outros que narram a história de Moçambique, e eles sempre foram claros de que a história de Moçambique está muito frelimizada, em que todos que são extra ou anti-Frelimo, entre aspas, ou que não se identificam, censuram, criticam os sucessivos governos da Frelimo, são olhados como vilão. Há uma tentativa de heroizar a Frelimo. É um pouco disso que aconteceu com a Renamo. A Renamo, por muito tempo, foi considerado, classificado, até dentro da história de Moçambique, eram tratados como os bandidos armados, como os maçangas. Eram assim que eram tratados, para omitir o fato de que a luta deles, certo ou errado, bom ou mal, trouxe um grande ganho, uma grande virtude que é a democracia. Então, para se omitir, para se ocultar esse facto, tentou se tornar, diabolizar a Renamo, se tornar a Renamo. Então, para ilegitimar a geração de 18 de março, que teve aso nos ideais e na luta de Azagaia, para se olhar para essa geração como ilegítima, tenta-se manipular os fatos para trazer uma percepção meio que irônica daquilo que é a postura, o legado, o contributo de Azagaia. Alguém que é alvo, cujo a sua música se confunde com a lírica e a poesia, que é alvo de vários estudos científicos, universitários, dentro e fora do país. E você vir hoje chegar para qualquerizar essa pessoa. Por que da mesma forma não contamos os fatos de uma forma diferente? Por que não passamos? Ou seja, criamos o texto C, como aquele tem o texto A, o texto B, criamos o texto C, em que nós contamos, por exemplo, que o arquiteto da Unidade Nacional, Eduardo Chivambo Mondlane, ele morreu assassinado em casa de uma amante, Elizabeth, que é o fato real, cujo a Frelimo tentou omitir, inventando aquela máxima de que morreu vítima de uma bomba, né, para tapar essa vergonha do arquiteto devido à sua dimensão. Por que não igualamos, também trazer esse fato histórico? Por que a tentativa de diabolizar uns e tentar heroizar outros, sendo que todos são moçambicanos, são patriotas e contribuintes do desenvolvimento e bem-estar da nossa nação? Pois bem, eu já volto a ser. Muito boa noite, professor Américo, bem-vindo e obrigado por estar aqui conosco. Professor Américo, começo por lhe perguntar e colocar, portanto, ao dispor para fazer o seu comentário relativamente a esta questão do livro, portanto, da 8ª classe, o livro de português da 8ª classe, e este aparecer, digamos que às pressas do Ministério da Educação e Cultura na noite de hoje, para prestar uma espécie de meia-culpa à circulação deste material de ensino. E o Ministério da Educação e Cultura afirma que este livro foi descontinuado, portanto, dentro daquilo que é o novo currículo escolar e que não devia estar, portanto, distribuído, não devia estar nas livrarias, mas, entretanto, este livro está nas livrarias. Em que medida é que isso pode colocar em causa, digamos assim, a qualidade do ensino? Em que medida é que isso pode colocar em causa também a qualidade, digamos assim, do próprio currículo do Ministério da Educação e Cultura, portanto, para todo o sistema de ensino e aprendizagem? Muito boa noite a si, boa noite também ao teólogo Albino Paulo Manguene. Saudamos igualmente a vasta equipa técnica da TV Sucesso e estendemos esta saudação para os nossos telespectadores, internautas deste órgão. Primeiro, lamentar e dizer que me parece que o primeiro desafio do governo, liderado por Sua Excelência Daniel Francisco Chapo,
no setor da educação, é efetivamente apresentar um novo rosto do ponto de vista de qualidade do livro. Não faz sentido. Eu acho que o Ministério da Educação deve ter um departamento dedicado a deliberar, portanto, erros de forma propositada para colocar sempre em causa o debate público e manchar o governo. Então, esses indivíduos responsáveis por esta irresponsabilidade, na minha opinião, não basta a conferência de imprensa do porta-voz do Ministério da Educação e Cultura, mas sim devem ser responsabilizados. Ainda que o livro esteja descontinuado, a questão que se coloca não é, portanto, a decisão que foi tomada em descontinuar, portanto, este manual ou este material didático, mas a questão que vai o que motivou a produção deste livro nesse contexto. Se houve descontinuidade do uso deste material didático, significa que o Estado gastou, portanto, recursos financeiros para garantir a produção deste livro. E quem paga, portanto, os recursos que foram despendidos na sequência da impressão ou produção deste livro? Essa aqui é a grande pergunta. O Ministério da Educação, nos últimos anos, naturalmente, veio nos apresentar uma tamanha vergonha, numa altura em que as pessoas já estavam a tentar esquecer, por um lado, de forma gradual, aquilo que tem sido movimentos sociais dentro do país, de repente nos apresenta esse tipo de situações, que eu chamaria de brincadeira de mau gosto, passo a expressão. Eu estou bastante chocado porque esse tipo de comportamento acaba gerando narrações e apreciações tendenciosas para manchar efetivamente aquilo que é o bom nome do governo em exercício. Então, significa que se houve esta flexibilidade de aparição do porta-voz, é porque percebeu que o Ministério da Educação não é para brincadeira. Está lá a nova ministra, por favor, todo aquele que sabe que trabalha nesta matéria, é importante valorizar e respeitar a professora Samaria, que é a ministra da Educação e Cultura, para ela mostrar aquilo que são os seus condimentos do ponto de vista de gestão deste setor. Então, nem vale a pena. Aliás, falando disso, eu me lembrei de um fato em que o antigo secretário de Estado de Desporto, quando estava a fazer a cerimônia de entrega de pastas ao atual ministro da Juventude e Desporto, Sua Excelência Caifadine Manassi, dizia que no desporto havia cascas de banana. Afinal de contas, as cascas de banana não estão apenas no desporto. Estamos a perceber que também há cascas de banana na educação. Como que se explica? E ainda que o porta-voz explique que este livro foi descontinuado, mas circulou de 2014 a 2022, mas a questão é esta, mas o que está acontecendo na educação? Afinal de contas, os técnicos estão alocados fundamentalmente para o Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação. O que fazem? Por que recebem salários? Qual é a missão que tem? Tem uma outra agenda? Então precisa-se fazer uma investigação muito rigorosa dentro do Ministério da Educação, fundamentalmente a UINDE, que é responsável, portanto, pelo desenvolvimento de currícula de formação, ou seja, de currícula do processo de ensino-aprendizagem, para que, mais rápido possível, o Ministério da Educação apresente os reais responsáveis, se possível, instaurar processo disciplinar para esses indivíduos. E se estão cansados, mas outra coisa também, é importante, até porque a ciência, ela suporta de que é fundamental que haja uma espécie de movimentação de pessoal. Eu acho que no Ministério da Educação existem indivíduos que já estão cansados, mas o Estado também abre espaço de mobilidade. É só pedir mobilidade. E alguns, se calhar, podem fazer política para depois serem deputados e irem dormir na Assembleia da República do que estar lá na vida, quer dizer, a gerir a vida de um país de forma leviana. Se prestarem atenção, nós temos vindo a dizer que a educação é a indústria de todos os outros setores. Para ser jornalista, ser médico, para ser enfermeiro, tem que, naturalmente, ser produzido primeiro, portanto, na sala de aulas. E que sala de aulas? Outro aspecto tem a ver, efetivamente, com a ética na produção desse texto. O falecido Azagaia, que Deus o tenha, tem filhos, deixou, portanto, viúva, e imagine o seu filho, Azagaia, vá à escola, frequenta a 8ª classe, e depara-se com este tipo de texto. O que significa? Qual é a leitura? Qual é a mensagem que estaríamos a transmitir para os filhos do Azagaia? Qual é a mensagem que o setor da educação estaria a transmitir a partir deste livro para o mundo lá fora? O que significa isto? Então, a qualidade da educação no país já é questionável e aparecem, portanto, esses erros. Para além deste erro do texto de Azagaia, nós tivemos situações em que o mapa de Moçambique estava
para além da África Austral. Este foi, portanto, um dos grandes debates também que polarizou o ano de 2024, os erros e as promessas do então Primeiro-Ministro Adriano Maliano, quando assegurou que o livro nacional seria produzido dentro de portas para se evitar, portanto, erros, e agora, portanto, temos mais esta situação que estamos aqui a conversar. O fato que, ou a questão que se coloca neste momento é, terá com esta situação o Ministério da Educação batido no fundo, no que diz respeito, portanto, à questão de seleção de conteúdos valorativos e conteúdos programáticos, digamos assim, para o ensino na 8ª classe, no caso concreto? Olha, eu acho que, primeiro, dizer que Moçambique tem quadros bastante competentes que têm a capacidade de produzir livros que vão em consentâneo com aquilo que é a realidade moçambicana. Dois, esse tipo de indivíduos que cometem esse tipo de erros, eu, até prova em contrário, julgo que são erros propositados com a intenção de manchar o governo. Não há, portanto, outra possibilidade aqui. Porque se um indivíduo é afeto na área de produção, portanto, de material didático, é porque este indivíduo tem competência comprovada para lá estar. Então, se tem competência comprovada, por que está nos trazer essa salada? Não faz sentido. Quando os erros são sistemáticos, portanto, sobretudo na questão da produção e concepção do livro, onde é que entra a questão da responsabilização, portanto, por quem tem o dever de garantir, portanto, que estes materiais de ensino sejam materiais que transmitam conhecimento, eduquem e criem, portanto, atribuam valor à sociedade? Afirmativo. Eu acho que a essa altura, insisto que todo aquele elenco passado, porque primeiro precisamos de clarificar aos moçambicanos de que esse erro não tem nada a ver com a atual, portanto, o Ministério, ou seja, a atual direção do Ministério, ou seja, nada a ver com a ministra em exercício, porque o livro fala do 2014 a 2022, então não há dúvidas de que neste momento a concentração de qualquer que seja comissão de inquérito para aferir efetivamente as reais motivações desses erros cíclicos deve observar essa delimitação temporal. Não tem a ver com a ministra em exercício, mas a grande parte dos quadros do Ministério da Educação são esteios da casa, estão lá, são estes que trabalharam, digamos assim, para que tivéssemos este produto que hoje está a gerar este sururu. São esses indivíduos que eu sugiro a sua movimentação. Tem que se refrescar a máquina. Costuma-se dizer que quando a equipa tem maus resultados, deve ser objeto de refrescamento do plantel. O plantel tem que ser refrescado. O Ministério da Educação, fundamentalmente, o Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, precisa refrescar a sua máquina, que é para trazer uma nova postura. Se são pessoas, ou porque é por causa do tempo que lá se encontra, ou por causa da faixa etária já não ajuda, é muito importante agora que o Ministério da Educação pense efetivamente em movimentar outros quadros. Existem muitos docentes nas escolas primárias, escolas secundárias, que têm energias, que têm, portanto, capacidade de apresentar melhor proposta. Aliás, há outro desafio que se deve remeter ao setor da educação, justamente na produção do material didático. É fundamental perceber que o país é extenso e tem especificidades. E essas particularidades que cada região, cada província apresenta, devem refletir, portanto, no processo de ensino-aprendizagem daquela região. Significa que a descentralização também é fundamental. Ou seja, se não se pode descentralizar o próprio processo de produção do livro, deveria, por questão de logística e outros fatores, poderia se valorizar muito aquilo que chamaríamos do currículo local. Ouvir efetivamente a comunidade escolar local, ouvir os professores que trabalham, portanto, nas zonas rurais, que é para produzir um manual que reflete a realidade do país. Ora, esse tipo de erro que hoje aqui estamos a debater não faz sentido, porque não é pela primeira vez. Existe aquilo que chamaríamos de um lapso, que é perdoável, perdoa-se um lapso naturalmente. Mas presta atenção, quando se produz um material didático, não é a primeira pessoa que produziu, ou seja, o autor do livro, e passa para a impressão. Passa por editora, passa por revisão linguística. Afinal de contas, todos esses não conseguiram notar este erro. Pode ser, naturalmente, uma sabotagem, né? Para ser mais explícito, pode ser uma sabotagem com objetivos obscuros, com objetivos de manchar a boa imagem, o bom nome do governo, portanto, em exercício. Albino, o Ministério da Educação e Cultura
como fizemos referência, apareceu, portanto, hoje e fez essa meia-culpa. De todas as formas, a questão que eu não quero calar é, se o livro foi descontinuado, portanto, em 2022, por que é que até hoje estava nas prateleiras das livrarias e estava também nas bibliotecas das escolas e chegou, digamos assim, aos estudantes? Como é que se interpreta este facto? Até antes de irmos a essa resposta, podíamos também buscar perceber do Ministério da Educação e Cultura. O fato é que antes de 2025, que está descontinuado o livro, os nossos filhos foram injetados aquela sujeira. Beberam aquela sujeira. Conforme disse o meu colega Sozinho, imagina os filhos do Azagaia, que estudaram anteriormente, provavelmente tiveram em contato com aquele livro. É uma violência psicológica na boa memória que eles têm do pai, com quem conviveram, com quem foram educados, com quem tiveram bons princípios, bons modos e valores que hoje os caracterizam. Aquilo é choque, é violência ao estado psicológico dos filhos. Agora, o que eu acho é que isso é uma falácia. O facto é que esse caso tornou-se um ato público, despertou muita gente e muita gente começou a criticar, começou a reclamar. Julga que esta resposta do Ministério da Educação hoje é consequência, digamos assim, consequência da reação reação que veio surgindo, popular, pois, que foi surgindo através das redes sociais, através dos órgãos de comunicação social, através de vários estratos da sociedade, porque acredite, se não tivesse sido alvo de debate, principalmente ao nível das redes sociais, aqueles conteúdos estariam até ontem a ser ministrados ou administrados e provavelmente se nós formos a uma escola secundária amanhã e pedirmos o livro da 8ª classe de português, vamos descobrir que é o mesmo livro que os estudantes. Então, eu até desafio os órgãos de comunicação social a passearem pelas escolas daqui da cidade para solicitarem aos estudantes que os amostrem o livro que estão a usar. Irão descobrir que provavelmente continuam a usar o mesmo livro. O Albino está a querer-me fazer perceber que esta conferência de imprensa de hoje foi uma conferência de imprensa meramente política, digamos assim, para conter os ânimos e nos próximos dias continuaremos a ter, portanto, o livro de ensino da língua portuguesa da 8ª classe a circular nas escolas. Evidente, evidente. Foi uma questão meramente política, não técnica. Foi uma questão que foi para atender ao momento e não para trazer uma mudança do paradigma. Foi uma questão para acomodar os ânimos, porque estavam um pouco exaltados. Então, é por isso que eu digo, que vos desafio. Se a TV Sucesso amanhã, com os vossos repórteres e as vossas lentes das câmeras, circulem nas principais escolas, hão de perceber que o livro continua a ser usado. E eu ainda afirmo, se não tivesse sido alvo de debate público essa questão, o Ministério da Educação e Cultura sequer teria se pronunciado e estaria a correr a situação como se nada estivesse a acontecer. Então, eu continuo a reafirmar, é uma autêntica estupidez por parte do governo esta situação toda. Eu acho que fere, mancha com aquilo que é o legado de Azagaia,
que é uma figura incontornável no Moçambique contemporâneo. Você não pode discutir Moçambique contemporâneo excluindo o Azagaia, cujas suas músicas, as suas letras são recebidos e compreendidos como revolucionárias para a maior parte da juventude moçambicana, das quais eu, em particular, como moçambicano, como patriota, me identifico a 100%. Encontra neste conteúdo, portanto, do livro da 8ª classe que esteve a circular, portanto, até hoje, conforme o Ministério da Educação, encontra, portanto, neste conteúdo, alguma forma de manipular, digamos assim, aquilo que foi a figura de Azagaia enquanto ativista social e alguém que muitas vezes não abraçou, digamos assim, as causas definidas pelo sistema. Evidente, sem dúvida. É uma tentativa de manipular, além de manipular, de desvirtuar esse legado que ele deixou. Simplesmente porque não foi um alinhado ao sistema, mas sim foi alguém que se predispôs a censurar, a refletir criticamente os problemas, os assuntos de Moçambique, que muito dizem o governo ou o regime que governa Moçambique há quase 50 anos. Há quase 50 anos, se não 50 anos, porque este ano completamos os 50 anos sobre uma violência contínua deste regime. Américo, em que medida é que